No mundo de One Piece, vez ou outra, nasce uma criança com algum distúrbio mental. Essa criança acha que pode ser a maior, a mais forte e até que pode se tornar o rei dos piratas. E quando ela cresce, ela acaba tendo todos os seus sonhos quebrados por quem realmente é forte. Outros até se dão bem de certo modo, mas na maioria das vezes vai dar ruim. Meus amigos, eu tô falando de enfrentar os Yonkous, que são as criaturas mais fortes do mundo de One Piece e que dominam os mares do Novo Mundo. Tem muitas pessoas que começam a navegar pensando que podem vencê-los, mas no final acabam tendo todos os seus sonhos quebrados. No vídeo de hoje nós vamos ver personagens que se deram muito mal e outros personagens que até se deram muito bem lutando contra os Yonkous. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver alguns personagens que se deram muito mal e outros que se deram muito bem lutando contra os Yonkous. Essa batalha pode ser diretamente contra ele ou indiretamente lutando contra os seus subordinados. Não se preocupem com spoiler porque eu não vou considerar o mangá. E se eu esquecer aqui algum momento, vocês já comentem aqui embaixo que eu posso até trazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Antes do vídeo começar, já deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, porque se você não fizer isso, o Kaido vai dar aquele mesmo porradão que ele deu no Luffy no teu personagem preferido. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal para que ele não possa sofrer isso. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro personagem dessa lista não lutou diretamente ou indiretamente contra os Yonkous, mas sim contra um personagem que é até mais forte que eles, que no caso é o Rei dos Piratas. O personagem em questão foi o Squalo. Em algum momento da vida dele, ele achou que conseguiria vencer os piratas do Roger e achou até que eles eram rivais, e por isso ele tentou atacá-los. Como resultado, ele teve todo o seu bando morto, sobrando apenas ele para contar a história. Ele foi no famoso confia que dá certo, mas não deu muito ruim. Não se sabe quais foram os detalhes dessa batalha e como isso aconteceu. O Roger não mataria o bando do Squalo por nada, então eles fizeram alguma coisa que fez o Roger perder a cabeça. E a única coisa que a gente sabe que fazia o Roger realmente perder a cabeça era ter algum dos seus membros machucados ou ameaçados. E aí ele realmente virava um monstro e destruía até exércitos inteiros. Então pro Squalo deu muito ruim nessa batalha e ele acabou perdendo todo o seu bando. Agora indo para um personagem que se deu muito bem lutando contra o Yonkou, nós temos o Mihawk, que travava ali na sua juventude batalhas acirradas contra o Shanks. E por mais que a gente saiba que naquele momento da história o Shanks ainda não era um Yonkou, porque ele só veio a se tornar 6 anos atrás do momento atual da história, e que quando ele perdeu o braço, o Mihawk perdeu o interesse de lutar contra ele, ainda assim nós não sabemos quais foram os resultados dessa batalha. Quem venceu mais? Quem perdeu mais? Para mim os dois sempre estiveram equilibrados e todas as suas disputas deram empate. Em uma batalha entre espadachins, um único vacilo vai determinar quem é o vencedor. Atualmente, se a gente for pegar o Mihawk e botar ele para lutar contra o Shanks, a gente não sabe quem é que pode vencer, porque os dois têm chances de conseguir vencer. Então no conjunto total ou no resultado total, a gente pode considerar que o Mihawk se deu muito bem lutando contra o Yonkou, mesmo que naquela época o Shanks ainda não fosse um, mas se a gente colocasse ele atualmente, poderia ser que ele se daria muito bem lutando contra o Shanks também. Outro personagem que se deu muito mal lutando contra os Yonkous foi o Crocodile. Assim como o Luffy, ele também tinha um sonho de se tornar o rei dos piratas, mas esse sonho foi quebrado depois que ele foi derrotado completamente por um dos Yonkous. Ele próprio já tentou quebrar os sonhos do Luffy na batalha entre eles dois, onde o Crocodile mostrou ali o tamanho da diferença de poder entre eles, mas no final ele acabou sendo derrotado porque o Luffy é o protagonista dessa história. Só que numa batalha contra um Yonkou nada é tão simples e normalmente se leva um trauma para a vida toda, para a pessoa lembrar que não deve se enfrentar um Yonkou. Com o Crocodile não foi diferente, ele só mirou no homem mais forte do mundo de One Piece. E como resultado disso, ele teve uma derrota completa, teve todos os seus sonhos quebrados, e não confirmado pode ter sido Barba Branca também que arrancou a mão do Crocodile para sempre lembrá-lo de como é perigoso lutar contra o Yonkou, ainda mais se ele for o homem mais forte do mundo de One Piece.
E com isso, o Crocodile teve um trauma de nunca mais ter que enfrentar um Yonkou não com a sua própria força, e fez com que ele fosse atrás de outro meio para ganhar poder, que no caso eram as armas ancestrais. O próximo personagem dessa lista se deu muito bem contra os Yonkous. Na verdade, ele se deu mal e se deu bem ao mesmo tempo, só que ele se deu muito mais bem do que mal. E eu tô falando aqui do Tite e a sua batalha contra o Barba Branca. Primeiramente que foi o Tite que orquestrou toda a guerra de Marineford, já sabendo que o Barba Branca não deixaria um dos seus filhos morrer. Então ele aproveitou toda aquela confusão para fortalecer o seu bando e esperou pacientemente até que o Yonkou tivesse fraco para que ele pudesse enfrentá-lo e vencê-lo. Mesmo assim, em uma batalha 1 contra 1, quase que o Tite foi derrotado. Ele só não foi porque a potência dos golpes do Barba Branca já não eram mais as mesmas, tanto por sua velhice quanto por sua doença. E aí o Tite precisou da ajuda de todo o seu bando para que eles pudessem finalizar o Yonkou. Então em um primeiro momento ele acabou se dando muito bem conseguindo matar o Barba Branca. Depois ele se deu muito mais bem conseguindo o poder do Barba Branca. E por último, depois da Guerra de Marineford, ele ainda se deu muito mais bem conseguindo todos os territórios do Barba Branca e se tornando o novo Yonkou. Então se a gente for pegar todas as coisas boas e coisas ruins que aconteceram com o Tite e subtrair uma da outra, o saldo vai ser positivo, com ele se dando muito mais bem do que mal. E por isso ele entra nessa lista aqui também. Outro personagem que se deu muito mal lutando contra os Yonkous foi o Moria. Lá na execução do Roger, ele estava super confiante de que seria um dos líderes da nova era. E acabou que ele confiava demais no seu próprio poder e na sua tripulação. E por isso ele também achou que poderia vencer um dos Yonkous. Com isso, ele foi atrás da cabeça do Kaido lá no país de Wano, mas teve como resultado uma derrota por completa, a quebra de todos os seus sonhos e a quebra da sua confiança, além dele também ter perdido todos os membros do seu bando. Isso traumatizou Moria por completo, fazendo com que ele nunca mais pudesse evoluir por si só para se tornar forte, fez com que ele dependesse única e exclusivamente só do seu poder para atingir o topo, utilizando seu poder para criar tanto um exército de zumbis que não podem morrer porque na verdade eles já estão mortos, e também tentando capturar sombras de pessoas fortes para colocar em zumbis e fazer com que eles lutem em seu lugar. Esse é o Moria depois da derrota para o Kaido, então ele se deu muito mal na sua aventura para se tornar o rei dos piratas ou para chegar no topo do mundo de One Piece. Mas um dos personagens que se deram muito bem contra um Yonkou foi o Urush, e por mais que ele não tenha enfrentado diretamente o Yonkou, no saldo total ele acabou se dando muito bem. Foi ele que invadiu o território da Big Mom, lutou contra 2 dos comandantes de Yonkou dela e acabou conseguindo vencer um deles. Ele venceu Charlotte Snack. Só que ele percebeu que essa luta seria infinita e mesmo que ele vencesse o Charlotte Cracker, ainda viria um outro comandante mais outro até chegar a vez da Big Mom. E sozinho ele não conseguiria vencer todo mundo. Mesmo assim, ele derrotou um deles, lutou contra o segundo, até que ele conseguiu fugir do território com vida. Então, se a gente for pegar o saldo total aqui, ele conseguiu invadir o território de um dos Yonkous, derrotou um dos comandantes doces e ainda conseguiu sair com vida de lá. No saldo total, ele se deu muito bem. E a gente sabe como é que a Big Mom fica muito pistola quando um dos seus comandantes doces são derrotados. Então, depois dele ter feito tudo isso, ele ainda deixou a véia doida muito pistola. Então ele se deu muito bem. Outro personagem que se deu muito mal lutando contra os Yonkous e que não poderia faltar nessa lista aqui é o Lufão. Primeiramente, ele junto com Capone Gangbang tentando matar a Big Mom envenenada. Um plano que não deu certo de nenhuma forma e depois eles tiveram que bater em retirada. Só que ainda assim eles não conseguiram e foram capturados. E só não foram executados por muita sorte, mas por muita sorte mesmo, da explosão do Tamatebaco ter feito o castelo da Big Mom cair. E só assim eles conseguiram fugir. Um segundo momento em que o Luffy se deu muito mal lutando contra o Yonkou foi logo no início do arco de Wano, onde o Luffy estava muito pistola pela Otama ter sido machucada pelo Kaido, e com isso ele pensou que se ele derrotasse o Kaido ali mesmo, eles não precisariam nem lutar em uma guerra. E por isso o Lufão foi pra cima do Kaido com tudo que ele tinha, atacou de todas as formas, até que o Kaido se destransformou.
O que ele não sabia é que ele estava muito longe do nível de poder do Kaido e todos os seus golpes só serviram para deixar o Kaido sóbrio. E depois que ele estava sóbrio, só precisou de um hit para derrotar o Luffy. Foi só um porradão bem na cabeça que o Luffy acabou desmaiando e foi derrotado. Então ele se deu muito mal nessas duas situações lutando contra os Yonkous. Outro personagem que se deu muito bem contra os Yonkous foi o Akainu, e a gente só pode dizer isso pelo conjunto completo da obra, onde ele saiu com um resultado positivo frente ao Yonkou. Primeiramente que o Akainu não conseguiu acertar nenhum golpe no Barba Branca até a sua doença pegá-lo de jeito, e aí o Barba Branca caiu de joelhos e só assim abriu brechas para que o Akainu pudesse acertá-lo em um primeiro momento. A mesma doença que estava enfraquecendo o Barba Branca à medida em que o tempo passava. Um segundo ponto aqui é que eles não estavam lutando num x1, e o Akainu utilizou a mesma tática do Usopp, que é aquela de bater e correr. Ele conseguia acertar um golpe e depois corria, mas aí ele tinha o suporte dos randoms, que eles pulavam em cima do Barba Branca e dava tempo pro Akainu fugir e se recuperar. Depois ele voltava de novo e ficou repetindo esse ciclo até o final da batalha. E mesmo com o Akainu apanhando muito, o saldo dele ainda foi positivo, porque todos os seus objetivos foram cumpridos. Primeiramente, ele conseguiu sair com vida dessa batalha, e segundo, que tanto Barba Branca quanto Ace foram mortos, então a gente pode dizer que ele se deu muito bem nessa batalha. O último dos personagens que se deram muito mal contra os Yonkous é o Kid, e ele é um caso bem especial, porque assim como o Luffy, ele não mede as consequências das suas ações e entra de cabeça em tudo aquilo que ele quer fazer. Só que uma diferença muito grande dele pro Luffy é que o Luffy é o protagonista da história, e com ele não vai acontecer coisas muito perigosas. Já com o Kid é totalmente diferente, ele tá se metendo em perigo e geralmente ele acaba se dando muito mal. O primeiro Yonkou que ele tentou enfrentar foi o Shanks, mas teve como resultado uma derrota completa, e só de zoas ele acabou tendo seu braço arrancado. Assim como o Shanks é um Kotoko, ele também se tornou um Kotoko depois de ser derrotado. E eu acho que ele nem enfrentou e nem viu o rosto do Shanks, acabou que ele pode ter sido derrotado por um dos seus comandantes. Depois disso, ele invadiu o território da Big Mom, lutou contra um dos seus comandantes doces e gentilmente foi escoltado para fora do território dela também. Ainda não satisfeito da primeira derrota para o Shanks, ele ainda quis se aliar ao Basil Hawkins e ao Scrunchman Apu para que eles pudessem lutar contra o Shanks. Só que acabou que todos eles foram enganados, porque o Apu já fazia parte do bando do Kaido, e aquele encontro ali era pro próprio Kaido pegar o Kid e o Basil Hawkins como seus aliados também. Só que o Kid não baixou a cabeça e tentou lutar só contra a criatura mais forte do mundo de One Piece, e o resultado foi uma derrota completa. Ele foi mandado para a prisão de Udon para ter o seu espírito quebrado, seu bando foi separado e o Killer foi obrigado a comer uma Smile estragada. Então, se a gente for contar, o Kid foi aquele que mais apanhou pros Yonkous, então ele fecha essa lista aqui dos que mais se deram mal. Para fechar essa lista, nós temos o último personagem que se deu muito bem na sua batalha contra um Yonkou, e esse foi o Brook, o primeiro Mugiwara a enfrentar um Yonkou e se dar muito bem mesmo sem conseguir vencer. O Brook não é um dos mais fortes do bando, mesmo assim ele quis enfrentar Big Mom e ele deu muita sorte para não ter morrido nessa batalha. O primeiro momento de sorte foi a sua Akuma no Mi ser a predadora natural da Akuma no Mi da Big Mom, ou mais especificamente, ele é o predador natural dos homies da Big Mom, e com isso ele foi o primeiro homem a conseguir ferir os homies principais, os que são feitos com a própria alma da Yonkou, e com isso ele até conseguiu se manter um bom tempo de pé frente a Yonkou até ser derrotado. E um segundo momento de sorte que acabou com ele não morrendo nessa batalha foi que ele é uma espécie exótica, e a Big Mom coleciona espécies assim, então ela derrotou o Brook sem matá-lo para adicioná-lo à sua coleção. E aconteceu exatamente o oposto, em vez do Brook morrer, ele foi homem o suficiente para tirar uma soneca na mesma cama que a Yonkou. Vê só a audácia do moleque.
Ele acabou lutando contra a Big Mom e não morreu, feriu um dos homies dela, acabou pegando a cópia dos poneglyphs da Yonkou e ainda tirou uma sonequinha com ela. De longe ele foi o que mais se deu bem na batalha contra os Yonkous e por isso que ele fecha essa lista aqui também. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Na sua opinião, qual foi o personagem que mais se deu bem e qual foi o personagem que mais se deu mal lutando contra os Yonkous? Faltou um outro personagem que eu não citei nessa lista? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, vou tá vendo e vou tá dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão e se inscreve aqui no canal se for novo aqui, vem fazer parte dessa tripulação também. Eu tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!